Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. É o microfone Jovem Pan na Europa. Ulisses Neto. A União Europeia deixa a austeridade de lado e lança um programa de estímulo à economia. Ulisses Neto, bom dia para você. Oi, Thiago, bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. É um assunto que a gente conversava no início da semana, né, com a Denise, porque aqui na União Europeia a recuperação econômica está muito lenta, a população está insatisfeita e os resultados das últimas eleições mostram que os governantes europeus precisam ficar atentos. Então, o jornal El País da Espanha destaca hoje que a União Europeia está preparando um novo pacote de estímulos à economia, vai mudar a sua política econômica, que de 2010 até 2013 teve uma austeridade severa, em 2014 passou por uma política fiscal neutra e agora é preciso mudar as coisas. Então a ideia é lançar um pacote de estímulos à economia no valor de 50 bilhões de euros. Parece muito, mas se a gente olhar o PIB da zona do euro, né, que são os países que adotaram a moeda única, não é tanta coisa assim, dá 0,5% apenas desse PIB. De qualquer forma, já é alguma coisa, é uma mudança nessa política fiscal do bloco. Fala-se que a Alemanha e Holanda, que são os países que têm a cozinha mais arrumada nesse momento, né, em termos econômicos, são os países que devem puxar estes investimentos no bloco econômico, principalmente a Alemanha, né, que é o país mais rico da União Europeia. Enquanto isso, a Espanha, a França e a Itália, que estão em situação bastante complicada, devem ter investimentos mais comedidos, pelo menos nesse primeiro momento, né? A Europa reconhece que precisa de estímulos para crescer e também limpar o horizonte dessas nuvens bastante cinzentas na economia, e que essa recuperação que tem sido observada nos últimos anos, ela ainda é muito frágil. Então por isso fala-se sobre a importância desse pacote de estímulos, 50 bilhões de euros, que, como eu disse, não é muita coisa, mas pelo menos já é uma mudança de humor depois de muitos anos de austeridade econômica, Thiago. Muitos anos mesmo, né, Ulisses? Desde a crise de 2008, 2009, que promoveu um aperto fortíssimo aí sobre toda a sociedade, corte de benefícios de aposentados, desemprego em alta, corte de salários, ajustes aí, desemprego do próprio setor público. Agora tem uma preocupação política também por trás disso, para que não se repita o que aconteceu nos Estados Unidos, que tem esse desgaste da sociedade por só conviver com sacrifício sem retorno, né? Não é coincidência, né, Denise, que esse anúncio é feito justamente agora, poucos dias depois do resultado na eleição dos Estados Unidos, né? A população também está muito insatisfeita por aqui, como a gente conversou no início da semana, e é claro que essa data ela está sendo muito bem calculada, né? De começar agora a fazer esse estímulo, já pensando nas eleições do ano que vem, porque a França vai ter eleições daqui a 6 meses, também eleição lá na Alemanha, então tudo isso faz com que a União Europeia se agite para tentar aliviar um pouco essa carga da população que não tem encontrado grandes alternativas nessa recuperação econômica. Não é o que os keynesianos gostariam, né, de maior intervenção do Estado para trazer emprego para todo mundo, mas de qualquer forma já é uma mudança nesse humor, uma mudança na política econômica e também aqui do bloco da União Europeia. É que as outras políticas não têm dado certo, né? A Europa está convivendo com juro baixíssimo há muito tempo, injeção de recursos pelos bancos centrais, tentativa de estímulo ao consumo, e não vai, não é, Ulisses? Está muito difícil. Só aquelas economias que já são mais fortes mesmo. Mesmo aqui no Reino Unido, Denise, hoje, por exemplo, saiu a nova taxa de desemprego, caiu bastante, é a menor taxa de desemprego dos últimos 11 anos. Mas aí entra naquele questionamento que se faz no mundo inteiro, né? Que tipo de emprego é esse? São empregos muito baixos, né? Com salário, remuneração muito baixa, que não aumenta o poder de compra da população, e a economia aqui também não tem apresentado um crescimento muito alto, mesmo com dinheiro, o que eles chamam aqui, né, a gente sempre brinca, do dinheiro grátis, né? Que é um empréstimo que não custa praticamente nada. Isso não tem surtido efeito, por isso agora a ideia é fazer até mais ou menos o que o Trump disse que vai fazer nos Estados Unidos numa escala maior, né, que é investir em infraestrutura, colocar o dinheiro público para rodar, para ver se assim faz com que as economias aqui da União Europeia comecem a crescer de novo. E não vai adiantar nada, pode registrar, isso aí vai ser um fracasso. Não tem. A grande questão, as pessoas sentem que vivem na Europa, a seguinte questão: foi uma burrada o euro, foi uma burrada. O euro favorece a Alemanha e prejudica quase todas as outras economias. As pessoas sentem isso no seu cotidiano.
E isso tem reflexos políticos. Então, portanto, a questão que se coloca é que quando na época se criticava o euro, as pessoas e a Inglaterra, vale lembrar, nunca entrou na zona do euro, tal, como é sabido, né? Foi um erro. Essa moeda fez com que engessou a economia da maior parte dos países da União Europeia, nem todos, como é sabido, fazem parte da zona do euro, e prejudicou alguns países. Por exemplo, no caso da Itália, isso é evidente, as pessoas têm uma raiva danada da Alemanha, né? Então isso é um beco sem saída, porque dificilmente vai acabar o euro. Por outro lado, o mundo mudou. Os Estados Unidos percebeu, a Europa está percebendo. A zona dinâmica no mundo hoje não é o Atlântico ou o Mediterrâneo, é o Pacífico. O mundo mudou. Ou você se adequa à mudança mundial. O eixo econômico durante 5 séculos foi o Atlântico e não é mais, é o Pacífico. Há novas formas de produção. Você não pode ter direitos sociais, etc. tal, quando economicamente você não tem condições do Estado efetuar. Não basta o direito estar garantido na lei, na Constituição. Você precisa ter condições econômicas para exercer esse direito. E a Europa não tem mais. A Europa passou, a história mudou, né? Vai virar um grande museu? Pode ser que daqui um século e meio, seja um grande museu, né? Os Estados Unidos estão percebendo, onde ele ganhou o Trump, lá em toda aquela parte da decadência da indústria americana, da ferrugem, etc. Porque cinturão vermelho, o cinturão, porque acabou os Estados Unidos. Não existe. Quando eu falo acabou, não é que é a situação de terceiro mundo. Nós não estamos falando. Não é isso. É que mudou. Há um processo de transição para o Pacífico. O capitalismo vive um outro momento da sua história. O momento dos Estados Unidos já passou. O momento da Europa já passou, né? E agora o momento é do Pacífico e de novas formas de produção. É essa que é a grande questão. E isso tem reflexo na política, porque aonde ele avança economicamente no Pacífico, e na maior parte dos países não tem liberdade política. Essa é uma grande análise para a gente pensar. Porque antigamente se dizia que havia para ter crescimento econômico você precisa ter liberdade política. Em grande parte dos países onde há um grande crescimento econômico não tem liberdade política. Aí é uma questão de reflexão para sair da superfície dos fatos e buscar questões mais estruturais, analíticas, né? Aí é que é a grande questão. Como é que explica? A China ironizou o resultado da eleição americana. Não ironizou? Disse a democracia dá nisso. E a China continua crescendo. E outros? E Singapura? Crescendo, mas mascarando muito o resultado, né? Sim, porque a China a gente não pode confiar nem nas estatísticas que saem de lá. Sim. Agora, nessa questão da participação do Estado, boa parte da insatisfação da população hoje é exatamente pelo corte de benefícios. Não é que eles tinham os direitos trabalhistas da Europa eram muito maiores do que nos Estados Unidos, por exemplo, só que a crise de 2009 exatamente provocou um tranco nessa sociedade que estava acostumada a receber benefícios demais, salário demais, direitos demais, cobertura de saúde com muito mais direitos de qualquer parte do mundo, né, Ulisses? Então o tranco veio daí, e aí a sociedade não se conforma, né? Aqui mesmo no Reino Unido, que não se adotou a Libra, né, não adotou o euro, como disse o Vila, né, durante o governo trabalhista, quase 10 anos, né, mais de 10 anos de governo trabalhista, os direitos, né, os benefícios que foram criados, tornou a situação completamente insustentável. Tanto que esse governo conservador já cortou grande parte disso, ainda tem muito, né, que fazer, mas de qualquer forma ficou claro que a economia não tinha como sustentar isso. Agora, a situação que o Vila apresentou é um sentimento crescente na Europa, principalmente na França, onde se fala muito sobre a volta do euro e a desfiliação da União Europeia também, como está sendo debatido aqui no Reino Unido, né, como vai acontecer aqui no Reino Unido. Então, de fato, o futuro para o euro ele é bastante cinzento, não dá para cravar nada que vai acontecer com essa moeda nos próximos anos, porque dependendo do resultado da eleição na França, e a gente não pode esquecer que os grandes fiadores da União Europeia são França e Alemanha, é bem possível até que o franco tenha uma vida não muito longa pela frente. O euro, né? O euro, perdão, que o euro não tem, que o franco volte e o euro não tenha uma vida muito longa pela frente. E e lembrar que tem os imigrantes nessa história. É muito bonito falar, vamos receber de braços abertos os imigrantes, quando a economia está 10% ao ano crescendo. O duro é receber os imigrantes com crescimento zero ou crescimento negativo, né? E numa situação complicada. Primeiro, sem entrar na questão do que esses imigrantes
imigrantes imaginam que é o seu modo de vida, o oposto da Europa Ocidental, em tudo, né? Então, por isso que quando a gente disserta sobre a Europa, é fácil dissertar aqui de São Paulo. Eu quero ver se você tá na ilha de Lampedusa, ali, para ver todo mundo chegando. E o que você vai fazer com aquilo? Porque falar dos outros quando você tá bem, tomando sol, tal, deitar na rede, aí é fácil. Agora, viver o problema, e aí vai imputar, mas aí vem a extrema-direita, isso aí é uma outra questão. Receber imigrantes, é impossível recebê-los, e a Alemanha, a Angela Merkel está pagando por isso. Não há, a situação é muito complicada. Não é fácil de falar assim, não, as fronteiras estão abertas para quem, né? Ulisses Neto, bom trabalho para você, até mais tarde. Até mais tarde, Thiago, bom dia a todos.